A paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, né? E boa noite, não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Tô gravando novamente aqui para a gente conversar mais um pouco sobre o Ministério Infantil, onde Deus tem trabalhado muito e tem nos deixado muito contente, muito feliz. É um ministério que exige bastante das tias, ou as tias que estão todas ali, né, ajudando nesse ministério. Então, a pergunta de hoje é: por que evangelizar uma criança? Pode ser uma pergunta simples, uma pergunta óbvia, mas é necessário a gente fazer essa pergunta. Por que evangelizar uma criança? Porque há necessidade de estar evangelizando uma criança. Porque muitas vezes nós temos que sair da nossa zona de conforto. Eu sei que nós muitas vezes não temos espaço na nossa igreja, no Ministério Infantil. Não são todas as igrejas que têm um espaço bom para a gente estar colocando as crianças ali. Muitas vezes eu mesma fui e fiquei na cozinha, né, ali da nossa igreja com as crianças. Muitas vezes tem espaços que a gente sabe que são pequenos, mas nós precisamos entender que não é o espaço que vai nos parar. Então a gente vai trabalhar com o espaço que nós temos, né? A gente não pode pegar e falar assim: eu tô ali como babá, eu tô ali só para cuidar das crianças. Não, nós precisamos entender que nós não podemos tirar as crianças lá do culto junto com os pais, que elas estão junto com os pais, levar elas num outro ambiente para dar brinquedo, para dar folha de papel. Nós precisamos entender que a gente tem que tirar essas crianças de lá, sim, porque elas são pequenas, elas não conseguem entender assim muito o culto em si, se não for uma linguagem mais para elas. Nós precisamos entender que a gente tem que tirar as crianças de lá e ir para um lugar que nós vamos para evangelizar essas crianças. Jesus, ele tem pressa na evangelização das crianças, onde fala em Mateus, capítulo 18, versículo 14. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça uma só desses pequeninos. Não é vontade de Deus que pereça nenhum só dos pequeninos. Os pequeninos aqui, eles estão falando das nossas crianças. Deus quer que as crianças venham a conhecê-lo. E em Romanos também, onde o apóstolo Paulo fala, no versículo 3, no capítulo 3 e versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos, até as crianças pequenas. Às vezes a gente pensa assim: são crianças, mas até as crianças pecam, até as crianças falam mentira. E elas precisam entender, elas precisam ser também evangelizadas. Deus, ele tem pressa nisso. A infância é o tempo ideal para a gente fazer isso. É na infância que as crianças conseguem receber a palavra também. Elas têm fome também de receber a palavra. Elas têm sede. A gente precisa estimular elas. Quando não tem o culto infantil, a gente precisa estimular as crianças a estar dentro do culto junto com os pais. É muito difícil, às vezes, nós tias ter essa visão. Mas muitas vezes, em muitas igrejas que a gente vai, a gente percebe que quando não tem o culto da salinha, as crianças ficam do lado de fora brincando. Será que isso é a vontade de Deus? Nós, como tia, como mãe, precisamos pensar um pouquinho sobre isso. Nós não estamos indo no culto só por nós mesmas. Nós temos o nosso ministério também, que são os nossos filhos.
Então, muitas vezes eu olho assim e me preocupo, porque as crianças precisam estar dentro do culto. Elas precisam entender. Os pais também precisam entender que as crianças precisam estar ali. E muitas vezes me dói muito ver crianças dentro do culto com o celular na mão jogando joguinho. O que essas crianças estão aprendendo? Elas não estão aprendendo sobre Cristo. Aí depois chega na adolescência, vai falar, nossa, onde é que eu errei? Aonde foi que eu errei com meu filho? E isso é sério, isso é muito sério. E muitas vezes nós precisamos entender que quando a gente faz isso, nós estamos dando espaço para o inimigo. Eu vou ler uma frase que me impactou esses dias que eu escutei, que eu ouvi ela, que fala assim: adiar, confiar em Jesus como Salvador e Senhor, fornece tempo ao diabo para tecer sua perversa teia em torno dos corações dos nossos filhos, apertando cada vez mais enquanto suga toda a sua ternura. Gente, é séria essa frase. Quanto mais a gente adia a criança ser evangelizado, e a gente prefere, porque dá trabalho, dá um celular na mão da criança lá no culto, é o inimigo tecendo sua ceia e afastando os nossos filhos de Jesus. Então, nós precisamos ter essa consciência como tias e como mães. Primeiro ponto, por quê? Porque Deus, Ele ama as nossas crianças. Jesus, Ele ama as crianças. Segundo, as crianças precisam entender que elas são pecadoras. Sim, criança é pecador em todo o tempo, desde quando eles são bebezinhos. Cada mentirinha, cada coisinha é pecadinho. E ela precisa entender isso. Por isso que nós precisamos evangelizá-las. Terceiro, Deus, Ele quer que as crianças entendam o plano de salvação. Deus, Ele quer que as crianças entendam que Jesus pagou pelos pecados dela na cruz. E quarto, as crianças também precisam tomar uma decisão de aceitar Jesus. Aí muitas vezes vocês podem falar, mas tia Milene, toda vez que eu pergunto, as crianças falam, eu aceito Jesus. Toda vez, quem quer aceitar Jesus? Aí todas as crianças vão lá na frente de novo. Deixa as crianças irem quantas vezes for necessário. Mas ela já aceitou semana passada, ela precisa vir de novo, aceitar de novo. Enquanto a criança não entender que ela já aceitou Jesus e que ela não precisa ir na frente de novo aceitar, temos que deixar as crianças aceitarem Jesus quantas vezes elas quiserem. Toda vez que tem um culto infantil, que a pregadora chama as crianças, quem quer aceitar Jesus? E as crianças vão lá na frente, depois vão de novo. Isso é necessário. As crianças, elas precisam estar indo lá na frente. E vai chegar um momento em que você vai falar assim para elas, nossa, você não vai lá na frente? Ela vai responder vocês, não, tia Milene. Ou eu não preciso ir lá na frente, porque eu já entendi que eu sou pecadora, eu já entendi que eu já entreguei minha vida a Jesus e que eu não preciso entregar de novo. Por quê? Porque Jesus já me salvou. E em quinto e último, elas precisam entender que depois que elas aceitam verdadeiramente Jesus no coração delas, que nada vai separar elas do amor do Pai. Nada os separa do amor do Pai. Mas então não vai pecar mais depois que aceita a Jesus, as crianças? Sim, continua pecando, a gente é pecador. Enquanto a gente não for morar na glória, nós somos pecadores. Mas o que a gente precisa entender é que as transformações na vida das crianças vão acontecer devagar. Então o Espírito Santo vai cuidando de cada coisinha, como cuida de nós, como transforma nossas vidas também.
o Espírito Santo vai transformar a vida das nossas crianças. Ontem mesmo eu fiquei com uma criança pro lado de fora, uma menina pequenininha. Eu coloquei um tatame pequeno, coloquei ali umas estratégias, porque nós estamos tentando agora separar um pouco as crianças menores, né, de 3, 4 anos, com as outras crianças que entendem um pouquinho mais facilmente, né, com a pregação ali, com os materiais que a gente leva. E conversando com a criança, a gente percebe que as crianças de 3 e 4 anos, elas têm um meio diferente de entender Jesus, uma forma diferente de entender. Aí ontem eu achei até engraçado, porque eu falava com a criança e falava assim, eu mostrava um coração, ela falava, esse coração é o coração de pedra, é o coração pecador. Ela mesma falava do jeitinho dela. E depois eu mostrei o coração assim limpo. Ela falou assim, mas para o coração ficar assim, é Jesus que transforma. É Jesus. Aí eu falava assim, e você quer aceitar Jesus no seu coraçãozinho? Ela bem assim, eu fui muito assim. Ela falava, mas não dá. O meu coração ainda é de pedra. Eu ainda falo bobagem, eu ainda falo besteira. Aí ela falava, eu como muito doce, eu tô errando. Aí eu achava tão bonito que eu acho que ela colocava assim na cabeça dela como se o doce fosse um pecado para ela e que ela não tinha ainda como aceitar, colocar Jesus no coraçãozinho dela porque ela estava com o coração de pedra. Então, é importante a gente ter essa aproximação com as crianças, sabe? É importante a gente ter esse cuidado com as crianças. Eu sei que dá trabalho, mas é o que Deus nos chamou para fazer como tia. Então nós precisamos entender e ensinar a equipe que está com a gente ali. Se é uma pessoa, nós vamos ajudar essa uma pessoa. Se são duas, a gente vai ajudar essas duas pessoas. A gente como líder, né, do Ministério Infantil, como liderança, a gente precisa entender e sanar esses problemas da nossa equipe. As meninas que estão comigo mesmo, nossa, elas são uma bênção. E ontem eu fiquei tão feliz de ver elas ali na sala, ali com as crianças pregando, elas oraram com as crianças, foi lindo de ver. Então vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, dai-nos graça, Senhor, sabedoria, Pai, para estar lidando, Senhor, neste ministério infantil que é tão lindo, Senhor, para salvar as almas dessas crianças, Pai. Nós sabemos, Senhor, que é importante, Senhor, pregar a palavra para essas crianças, estar junto com elas, entendendo seus pensamentos e sanando suas dificuldades também, Senhor. Precisamos ter amor, carinho por cada uma delas, Pai. Coloque esse amor dentro do nosso coração, Pai. Amplifica esse amor dentro do nosso coração, Senhor. Faz-nos entender, Senhor, que essas crianças precisam também ser ministradas, conforme os adultos também são ali na igreja, as crianças também precisam ser ministradas e ser salvas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém?